Olá, gente boa! Olha, mais um episódio, dessa vez sensacional. Não me canso de trazer gente sensacionais aqui, você vai adorar, uma pessoa maravilhosa. Só para ter uma ideia, no nome dela tem Jesus. Então, quer coisa melhor do que conversar com Jesus? Ela é uma pessoa amiga, empresária, empreendedora, batalhadora, que venceu muito na vida. Você vai conhecer a história fantástica dessa mulher. Eu estou aqui hoje com Edneia de Jesus. Grande prazer, Edneia. Prazer é todo meu, querido vovô Rico, que é uma simpatia de pessoa, né? Muito Que obrigado. honra, que alegria poder estar participando aqui nesse podcast, que eu tenho certeza que já é um grande sucesso, né? A gente estava falando dos bastidores da sua trajetória e eu quero aqui já te parabenizar por tudo que você tem contribuído por essa cidade, que eu não sou daqui, mas que eu amo demais, que é João Pessoa. Não, eu estou sabendo que você falou, já está há 16 anos aqui, já conhece bastante João Pessoa. E eu queria, para que os nossos ouvintes tivessem uma ideia real do quem é Edneia. Conta um pouco da tua história aí, para que eles possam te conhecer mais um pouco aí. Olha, a história é longa, então vou resumir aqui para vocês, tá? A minha vida na liderança começou muito cedo, vovô Rico. Sabe por quê? Porque aos 7 anos de idade, eu e mais 2 irmãos fomos abandonados pelo meu pai. Então, minha mãe, ela teve um grande desafio de criar 3 filhos pequenos. E com isso, querendo ou não, eu acabei pulando algumas etapas da minha vida, né? Eu estava na fase do desenvolvimento, na infância, e a partir daí eu tive que desenvolver um senso de responsabilidade muito grande. Então, a minha vida, a minha trajetória é marcada desde sempre por grandes desafios. Mas o que eu sempre trouxe para a minha vida é que não é sobre a adversidade, sobre a dificuldade, sobre o desafio, mas sim a forma como você vai lidar com eles. E isso vai fazer toda a diferença aí no decorrer da nossa vida e da nossa trajetória, porque eu tenho certeza que Deus ele tem um propósito, uma missão para cada um de nós. Então, só me cabe obedecer a esse chamado e a esse propósito. Então, nessa sua trajetória, eu estou sabendo, evidentemente, que você é uma jornalista formada em jornalismo, psicóloga, né? Então, como é que faz essa conexão aí também com a vida cristã, como empresária? Como é que você tem administrado isso aí? Olha, você quase acertou. Na verdade, eu sou formada em comunicação social, mas eu sou bacharel em publicidade. Propaganda faz parte da comunicação, parte, né? Mas jornalismo, vou até contar aqui para você, era o sonho da minha mãe. Minha mãe falava para mim, fala até hoje que o sonho dela é que eu fosse uma jornalista. Eu acho que está muito ligada, né, o jornalismo e a publicidade, porque é a arte de comunicar, né? É verdade. Há tanto o jornalismo como a publicidade, ela comunica. Sou formada também em teologia pelo Betel Brasileiro e hoje eu sou uma psicóloga em formação. Eu estou no 8º período lá na Universidade UNIP. Então, assim, você como empresária implantou uma livraria aqui, que realmente hoje as livrarias estão desaparecendo a cada dia do comércio em si, em função do digital, evidentemente. Como é que está sendo essa luta aí? Como é que funciona? Onde é que funciona? E se a pessoa quiser adquirir algum livro, como é que a gente pode fazer aí? Fala um pouco da tua estrutura aí. Na verdade, eu faço parte, né, da livraria Logos, né? Meu filho está à frente, o Lucas. Eu trabalho toda a parte de comunicação da Logos. Você foi muito assertivo na sua fala, porque na realidade, quando a gente fala de livraria física, depois do digital e principalmente depois da pandemia, tem sido um grande desafio, né? E a Logos, ela já nasceu com esse propósito de não ser só uma livraria que vende tão somente livros, mas ela tem uma missão de levar vida através da palavra, através da literatura cristã. E você sabe que desde quando ela já nasceu apresentando muitos conteúdos. Se vocês seguirem o @logoscrista lá, ou ir na TVzinha, você vai ver que tem várias lives. Um dos grandes diferenciais, eu acho que todo negócio, o senhor que já é expert em empresas, para ele se manter no mercado, principalmente dentro de um cenário desafiador, ele tem que ter diferenciais. E o grande diferencial da livraria Logos é oferecer ao seu cliente muito mais além daquilo que ele procura, que não é somente um livro ou uma bíblia, mas conhecimento, né? Então a gente tem buscado cumprir com esse nosso chamado. Então nós temos várias lives com vários conteúdos. Lá você vai encontrar pastores, líderes locais, como de fora, dentre muitos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, você sabe que é um dos principais autores
do Brasil, né? Tem mais de 160 livros publicados. E aí nós trouxemos conteúdos diversos. Fizemos com Patrícia Lages, a jornalista que cuida da parte financeira de um grande jornal, né, da TV brasileira a nível nacional. Fiz com a Bela Falcone, que é uma musa fitness. Fiz com, que eu tenho certeza que o senhor conhece, Thiago Brunet, sim, né? É um pastor, coach aí, que vive fazendo palestras em Dubai. Então, assim, o acervo é muito grande. E um dos grandes diferenciais da Logos também é a realização de eventos. Inclusive, eu já te convidei para lançar seu livro lá. Nós temos 2 unidades, uma no Shopping Cambiar. Shopping Live Mall, gente, a loja é um charme, uma estrutura linda, belíssima, e nós temos recebido vários convites e pedidos para que os livros sejam lançados lá por conta justamente dessa estrutura que a livraria oferece. Então, veja, diante desse cenário, as empresas, elas precisam apresentar diferenciais, né? Então, e é muito bacana quando você tem algo que eu acredito que para todo qualquer negócio ou ideia, essa essência que você precisa trazer, esse amor, né? Porque quando você faz aquilo que você ama, faz toda a diferença. Eu acho que esse é o ingrediente principal que não pode faltar. É verdade. Então, assim, eu sei que é natural que as pessoas tenham certa dificuldade de fazer a relação igreja, a palavra de Deus, com negócios. Aí, o que é que você aconselha para quem quer ter uma marca fortalecida, utilizando-se também da questão da palavra, do viver cristão, de um modo geral? Eu vejo como um casamento perfeito, porque negócio e propósito é um casamento perfeito, porque o nosso Deus é um Deus que se revela, e desde o Antigo Testamento é um Deus que se mostrou um Deus que tem prazer em abençoar o seu povo, né? A partir do momento que nós entregamos e confiamos os nossos sonhos, nossos projetos a Deus, com certeza tudo vai fluir melhor, porque eu acho que é um conjunto, sabe, vovô Rico, entre o seu sonho, o seu projeto, aí você vai plantar uma semente e vai esperar que ela cresça, mas para que ela cresça, do que você precisa? Da chuva. E quem tem o poder de mandar chuva? É Deus. Então, por isso que eu falo, porque para se ter um sucesso, e quando a gente fala de sucesso, eu acredito muito que o sucesso, ele está para além de rendimentos financeiros, e sim uma satisfação plena. E essa satisfação plena tem que fazer sentido, e o sentido da vida está em Deus e nos propósitos estabelecidos para Ele, que a gente tão somente tem que viver esse propósito. Eu senti aí que você já deu um pouco de explicação do que vem a ser Refloresça. O que projeto é esse seu? Que eu já ouvi falar, mas eu queria também que o pessoal tomasse um conhecimento dele. Olha, o Refloresça, ele surgiu, né, em plena pandemia, onde eu vivi muitos desafios e desafios de ordem emocional também. Eu lutei com a síndrome do pânico, ansiedade generalizada. A gente sabe quantas pessoas hoje, diante de tantas adversidades, desafios, várias questões aí que levam as pessoas a adoecerem emocionalmente. Então, da mesma forma que eu fui restaurada, né, eu refloresci. Então, o projeto Refloresça vem justamente com essa pegada de ajudar as pessoas a reflorescerem os seus sonhos, os seus projetos, porque a gente sabe que, naturalmente falando, a vida é feita do quê? De estações. Nós temos a primavera, o verão, o outono, o inverno, e cada estação tem os seus desafios. Então, a ideia é trazer esse fortalecimento, esses nutrientes necessários para que possamos reflorescer diante das adversidades e dificuldades que elas são inevitáveis. É verdade. Isso em qualquer área, em qualquer setor, em qualquer área da nossa vida. A gente vai ter que sempre ter esses desafios. E como eu falei do começo, não é sobre o que você está vivendo, o que você está enfrentando, é a forma como você vai lidar com isso. Então a ideia é essa. E é tão bacana, por isso que depender de Deus é algo maravilhoso e extraordinário, né? É verdade. Como eu te falei, eu fiz publicidade, teologia e tal, e veio o Refloresça, e depois do Refloresça que veio a psicologia. E eu vejo o quanto é importante você buscar entender a mente humana. Você já parou para pensar por que você se comporta da forma como você se comporta?
né? Você é um ser único que tem as suas individualidades, as suas subjetividades. A gente sabe que esse vovô rico que eu estou vendo aqui, ele é fruto de muitas coisas que aconteceram no decorrer da sua vida, no decorrer da sua trajetória. Por que você tem essa personalidade? Então, eu estou muito fascinada com esse mundo que eu estou vivendo hoje, que é buscar compreender a mente humana. E o Refloresça, ele vai trabalhar justamente dentro dessa proposta que eu chamo biopsicossocial. A gente vai trabalhar do corpo, da mente e do espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Aí, por coincidência, hoje de manhã cedo, no café da manhã, com minha esposa, eu abordei, eu acho que eu vou procurar, nem estava nem lembrado, confesso, no momento do café, eu não estava lembrado que ia conversar com você e que você era da área de psicologia. Eu vou procurar uma psicóloga para começar a conversar, para, como se diz assim, ter uma coordenação melhor do dia a dia, né? Porque você é tanta coisa no dia a dia que você tem a fazer, né? Aí você precisa realmente estar sempre perto de uma psicóloga. E como é que você tem essa visão empreendedora e como é que você liga para fazer essa conexão da psicologia com a visão empreendedora? E você vê que até hoje, né, até por questões de leis, tem se percebido a importância do bem-estar das emoções, porque quando você tem um equilíbrio emocional, todas as outras partes da vida vão fluir melhor. É por isso que eu falo dessa tríade, né, físico, espiritual e emocional, porque são áreas distintas, mas elas se intercalam, elas se entrelaçam de tão que reflete. E hoje a gente sabe que no meio de tantas preocupações, o que mais tem pesado na vida das pessoas, o que está mais abalado na vida das pessoas, são as suas emoções, por conta do quê? Das preocupações, da ansiedade, do medo, da angústia. E se você não cuidar e buscar esse equilíbrio emocional, isso pode ocorrer em quê? No desenvolvimento do quê? De doenças psicossomáticas. E que refletem no quê? No seu físico e no seu espiritual. Aí, especificamente sobre você, como é que você cuida do seu emocional? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que se respeitar. A gente tem que entender o momento que você tem que desacelerar um pouco. Porque às vezes a gente fica tão desenfreada e quer dar conta de tudo. E aí, se você não se ater a isso, vai chegar um ponto que seu corpo vai falar, agora chega, eu vou dar um basta agora. Aí vai ser muito pior. Então, eu procuro respeitar esse meu tempo. E eu uso 2 métodos que eu acho muito importante, que é a contemplação e a gratidão. Verdade. Quando eu olho para as maravilhas da criação de Deus, isso enche o meu coração de alegria e de satisfação. Você contemplar as suas pequenas conquistas, os seus momentos que talvez você não dê tanta importância, mas se você olhar com olhar, né, de gratidão e de contemplação, pode ter certeza que isso vai te trazer uma satisfação e que isso vai repercutir de forma muito positiva nas suas emoções. E isso vai fazer você entender melhor o sentido da vida e entra como se fosse um combustível para você poder ter gás, ânimo, força para enfrentar o dia a dia. E ser grato, né? Como esse momento de estar aqui com você. Olha que alegria, que maravilha poder estar compartilhando com vocês aqui esse momento. E quais seriam os seus sonhos com relação à Livraria Logos e o Refloresça? Olha, para ambos é algo muito parecido, né? A gente quer alcançar vidas e somar, né, na vida dessas pessoas, através da Livraria Logos, que não quer estar restrita a um espaço físico, mas quer atender aí ao Brasil e quem sabe, né? O céu é o limite, Deus proverá todas as coisas, mas atender a grande massa aí da melhor forma possível. E o Refloresça também, furar bolhas e poder contribuir para o bem-estar das pessoas. É claro que o Refloresça tem como público principal as mulheres, mas quando eu falo, os homens falam, mas e os homens? Os homens também precisam, né, renovar a sua força, ter um novo ânimo, acreditar numa nova possibilidade. E eu acredito, e o que aconteceu comigo, Vovô Rico, é o que eu quero trazer para as mulheres, é a arte de transformar as dores da vida, que elas são inevitáveis,
em flores. E quando nós transformamos as nossas dores em flores, o que a flor faz? Ela perfuma, ela alegra, embeleza o ambiente que ela está, né? Então eu tenho certeza que o nosso sofrimento, as nossas adversidades, as nossas dificuldades, elas não são em vão. Pois é, eu quero finalizar realmente te agradecendo e dizer que você repasse, por favor, esse conteúdo, que eu fiquei encantado aqui, vou fazer consulta com ela. Eu acho que é importante a gente pensar dessa forma. Não somos Deus para estar achando que sabemos de tudo, temos que estar procurando pessoas como a doutora Edneia aqui, de Jesus. Olha que nome maravilhoso. Glória a Deus. Então, aí, que mensagem você gostaria de deixar para finalizar para os nossos, nesse episódio, para os nossos participantes aqui do Bate-Papo Informal Podcast? Olha, vovô Rico, a Bíblia diz que o homem não tem nada, absolutamente nada, se do alto não lhe for concedido. Então eu digo para você, dê o seu melhor hoje, aproveite cada oportunidade, aproveite esse solo que Deus te deu, quer seja na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, no seu ambiente social. Esse é o terreno que Deus te deu hoje para você plantar a boa semente. Então plante a boa semente, porque o bom Deus, com certeza, Ele mandará chuva e essa semente vai brotar e vai render muitos frutos. Então se preocupe no aqui e agora de plantar a boa semente, mas jamais, jamais se esqueça da sua total dependência de Deus, porque de fato o homem não tem nada se do alto não lhe for concedido. E eu sou muito grata por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Então, foi uma Deus abençoe, tamo junto, tamo viu? Junto, muito obrigado. Então, estamos encerrando aí mais um podcast aqui, que tivemos a honra de trazer a doutora Edneia de Jesus aqui para conosco. E esse episódio tem um patrocínio da Segmundo, e você que deseja fazer um seguro de vida, um seguro do seu carro, um seguro da sua empresa, você também tem que se preocupar com isso, porque às vezes você, pelo simples valor de um seguro, você não tem esse cuidado e depois tem que ter um investimento muito alto, vender algum bem para poder honrar aquele compromisso, ou um acidente de carro, você não tem no seguro do carro, da sua empresa acontece alguma coisa. Então é sempre importante você também se preocupar, faz parte do planejamento da vida hoje em dia ter um seguro. Então, eu te aconselho, procura a gente da Segmundo, que será um prazer atender vocês, tá bom? Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Amém.